Alô, amigos do canal Arquivos 1000, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo de homenagem a alguém que se foi neste 3 de fevereiro, aliás, uma data especial para o Arquivos 1000, porque em 3 de fevereiro é que eu comecei efetivamente a gravar coisas da TV de maneira mais sistemática, então já se vão 33 anos disso. Mas o dia 3 de fevereiro de 2025 fica marcado pela morte de Antônio Lima dos Santos, o Lima, o Coringa da Vila, como ele ficou consagrado. Começou no Juventus, foi para o Santos em 1961, jogou 10 anos, jogou no futebol mexicano e sempre esteve na vida do Santos, trabalhando por muitos anos no clube da Vila Belmiro. Hoje ele se vai aos 82 anos e, lógico, o Arquivos 1000 não poderia deixar de homenagear o Lima. Aliás, que eu entrevistei muitas vezes, era um grande entrevistado, porque como ele pegou aquela fase áurea do Santos e tinha uma boa memória para muita coisa, como o Pepe também. Aliás, o Pepe está para completar 90 anos, agora dia 25 de fevereiro de 2025. Ele sempre era um cara muito requisitado para muitas coisas da história do Santos daquela época, dos anos 60, do início dos anos 70, e também de formação de jovens valores tempos depois. E essa entrevista que vocês vão ver, aliás, um bom trecho dessa entrevista que vocês vão ver, ele fala justamente do trabalho dele com jovens valores. É uma entrevista de 1994. Deduzo que seja por volta de julho, agosto, meados de julho, segunda metade de julho e agosto de 94, porque lá é mencionado já o título do Brasil. Imagino, como é mencionado parecendo uma coisa recente, bem recente, eu imagino que seja desse período. E ele fala, o Lima fala justamente desse trabalho com jovens valores no Centro Comunitário do BNH. Para quem não conhece Santos, havia uma série de campos de futebol a cerca de 2 quadras da praia, no bairro da Aparecida, em Santos. Só que, infelizmente, esses campos não existem mais. Em 2000, foi erguido o Praia Mar Shopping, que ocupou toda essa área, que vai da rua Pirajá da Silva até Alexandre Martins, na rua Guaiaó, né? Guaiaó, Vergueira Stadium, é um retângulo, digamos assim, que engloba Vergueira Stadium, Rua Guaiaó, hoje Alameda Armênio Mendes, Pirajá da Silva e Alexandre Martins. O Praia Mar ocupa essa extensão toda, para quem não conhece Santos ou para quem não sabe da história. Quem conhece Santos, mas não sabe dessa história. Desde 2000 o Praia Mar está lá e os campos não estão mais. E o Lima fala desse trabalho que ele fazia com o Joel Camargo, também zagueiro daquela época, companheiro do Lima de Santos, e que já faleceu naquela época. Ele faleceria em 2014, faleceu em 2014, e o Lima nos deixou nesse 3 de fevereiro de 2025. A entrevista foi dada para o grande amigo Eduardo Silva no programa Tribuna Comunidade, que era exibido aos sábados bem cedinho. Confira. 86. O Joel já pega uma turma de crianças já bem maiores. Ele já pega o menino de 78, 79, 80 e por aí afora, né? 77, inclusive, já somos maiores. E assim nós estamos dividindo, porque nós trabalhamos em 2 campos, quer dizer, eu trabalho num campo com uma turma menor e ele trabalha no outro com uma turma dos maiores. E a garotada deve se divertir, ao mesmo tempo ter uma curiosidade enorme, né? Não só pelo conhecimento de vocês, mas como pelas histórias que vocês viveram no futebol, né? Afinal, o que não falta é história para quem jogou no Santos aí na fase áurea, né, Lima? Exatamente. Não, e eles se preocupam e se interessam. O incrível é isso. A maior parte dos meninos não tiveram, sei lá, pode ser assim, a felicidade de ver, né? Aquela equipe do Santos jogar, grandes seleções que se formaram por aí. Mas através da informação, às vezes, do pai, da mãe, dos avós, dessas crianças, todo dia, não tem um dia que eu e o Joel não recebemos um número assim de 20, 30 perguntas sobre o passado, né? Sobre o que aconteceu na nossa carreira,
se nós já jogamos em seleção brasileira, quantos títulos nós temos. Já muitas vezes, inclusive estou devendo para eles, que eu vou levar as medalhas para eles de campeão do mundo, do Santos. E eles têm interesse, isso daí é bom. Que através do esporte, ou através desse interesse que eles demonstram com a nossa carreira no passado, isso faz com que a gente possa tê-los muito mais próximo da gente e possa exigir deles alguma coisa a mais, agora para o momento presente e para o futuro. Ora, Lima, essa vitória da seleção na Copa do Mundo dos Estados Unidos, a mídia toda falando, nunca houve uma Copa ganha pelo Brasil com tanta divulgação pela imprensa. Embora não tivéssemos mostrado o futebol de 58, de 62 nem de 70, em compensação, a cobertura da imprensa, a televisão muito mais forte hoje, divulgou muito o Brasil. Isso levou mais gente para a escolinha? Ah, não tenha dúvida. Subiu, isso que a nossa escolinha é grátis. Subiu mais ou menos, posso falar sem medo de errar, em 80% o número de quê? Principalmente da minha faixa de idade, os pequenininhos. Então, se você tiver a oportunidade de ir na escolinha, você vai pensar que a seleção brasileira de criança está treinando. Porque é só meninos da faixa até 12 anos, mas todo mundo com camisa da seleção brasileira. Ah, é? Quer dizer, hoje, no momento, pelo menos no momento, uns 2 ou 3 meses, eles abandonam as camisas de clube. Eles passam a ser Brasil. É verde e amarelo no calção, é verde e amarelo na camisa, no chapéu. Mas isso é bom. E a camisa preferida é a do Romário? Ah, não tenha dúvida. Camisa número 11, que acho que até esse momento estava encalhada em algum lugar, está tendo uma saída incrível. Mas isso é muito bom. Esse título que o Brasil ganhou, primeiro porque essa juventude nunca tinha visto o Brasil campeão. Eles tinham visto São Paulo, tinham visto o Palmeiras e tal, mas nunca tinham sentido na pele, eu falo pelos meus filhos, inclusive, sentido na pele o que é o Brasil ser campeão do mundo. Foi uma pena que foi campeão, mas não mostrou aquele futebol bonito, aquele futebol que todo mundo gostou. Mas o importante é que o tetracampeonato já está aqui. Agora, Lima, então, aproveitando essa overdose de futebol que houve, todo mundo falando de futebol, a criançada vai para as escolinhas, com vocês no Centro Comunitário do BNH, com o Zé Luiz, na Portuguesa, ou no Brasil, também na Gota de Leite, onde a gente vai falar daqui a pouco sobre o trabalho que é feito por lá. Daí, dessa quantidade, pode-se tirar qualidade de um bom futuro jogador de futebol e, ao mesmo tempo, na formação, vocês investem então nisso, na formação do homem, porque você mostrou essa preocupação quanto às notas, quanto a desviar a criança das drogas. Exatamente. Eu acho que esse é o propósito maior. Porque se nós falarmos que nós vamos, por exemplo, tentar educar, né? Ou tentar acompanhar a educação desse menino, orientá-lo, para que ele não seja um jogador de futebol, nós estaríamos mentindo. Porque de repente aparece, nós temos 400 meninos, podemos dizer assim. Desses 400, tenho certeza que uns 40 meninos, normalmente eles têm condições de ir para um clube, ou seja, pode ir para o Santos, Portuguesa, Jabaquara, ou um São Paulo, e dar grande jogador. Mas isso não impede também, mesmo ele sendo jogador de futebol, um profissional de futebol, de que ele estude. Porque a profissão de futebol é muito curta. Entende? São 10, 15 anos. Quando o cara tem uma sorte de pegar um time bom e tal, não sei lá, conseguir fazer o seu pé de meia. Ou seja, fazer economicamente com que ele termine a sua carreira e esteja numa posição mais ou menos estável. Quer dizer, o menino tendo um preparo, tendo estudo, terminou a carreira dele, ele vai normalmente seguir a carreira que ele escolheu sem problema nenhum. E esse trabalho, para quem foi craque no campo como você, craque do Santos, passou pela seleção brasileira, esse trabalho é gratificante? É gratificante e eu gostaria que há 30 anos atrás, nós tivéssemos também esse tipo de orientação. Ou seja, nós tivéssemos jogadores que já tivessem parado de jogar e que tivessem oportunidade de dar orientação para a gente. Isso é muito gostoso, é muito bom. E quais dos jogadores, qual o jogador que você já encaminhou? Não só na escolinha que está há 1 ano e meio, mas mesmo antes desse trabalho na escolinha aqui em Santos, você já indicou alguns jogadores para alguns clubes, daí é gente boa que se revelou aí no futebol. Teve o caso do César Sampaio. Eu puxei justamente por esse, né? Que é um exemplo. O César Sampaio é o luxo, né? É o luxo porque foi praticamente o primeiro. E ele começou comigo na escolinha em São Paulo, no Jabaquara. E eu tive a felicidade de encaminhá-lo aqui para o Santos. Ele veio para cá, ele ainda era infantil.
Daqui ele passou por todas as categorias, se tornou profissional. Hoje ele é um astro de primeira grandeza no futebol brasileiro e, inclusive, deveria estar nessa seleção que foi tetracampeão. Tem o caso do Edmilson, tem mais 2 que estão aqui no Santos, Marcos Paulo e Marcos, que estão aqui no Santos, e outros jogadores que estão em São Paulo também, no próprio São Paulo. Porque não se trata só de mandar aqui para o Santos. Quando eu estava em São Paulo, eu tinha muito mais facilidade de mandar para as equipes de São Paulo. E graças a Deus, inclusive queria agradecer aqui de público aos clubes, que sempre deixaram as portas abertas, não só para mim, mas para outros 6 jogadores que encaminham esses meninos para serem futuros profissionais. Para a gente concluir rapidinho, como é que faz um garoto para participar da escolinha que você dirige com o Joel Camargo, ali no Centro Comunitário do BNH? Bem, o menino, nós estamos fazendo o seguinte, o menino que estuda à tarde, nós temos 2 períodos de manhã, e o que estuda de manhã, nós temos 2 períodos à tarde. É só comparecer no horário do treinamento, de manhã às 8h30 e à tarde às 13h30. Comparecer no período de treinamento, ele vai pegar a ficha de inscrição, é tudo grátis, ele vai preencher a ficha com a assinatura do pai, ele vai trazer 2 fotografias 3x4, ele tem direito à carteirinha e automaticamente ele já está inscrito na escolinha e poderá participar dos campeonatos que nós participamos. Legal, Lima, parabéns pelo trabalho, sucesso lá e que essa garotada possa se revelar no futuro como grandes jogadores do nosso futebol. Obrigado e obrigado pela oportunidade. O Tribuna Comunidade volta já, logo após os comerciais. E aí, gostaram da entrevista? Então, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, façam de tudo para que este vídeo do canal Arquivos 1000 e os outros cresçam e o canal apareça. Grande abraço, pessoal! Tchau, tchau!